Depois dos 50, muita coisa muda. A pressa dá lugar à pausa. As discussões perdem o brilho. E o silêncio passa a ter outro sentido. Você já falou muito na vida, defendeu ideias, explicou sentimentos, tentou ser compreendido por quem nem sempre estava disposto a ouvir. Mas chega um momento em que o mais poderoso não é o que se diz, e sim o que se escolhe não dizer. Este não é um texto sobre se calar por fraqueza. É sobre encontrar força na quietude. É sobre descobrir que, em certos momentos, o silêncio não é ausência, é presença. Uma presença firme, serena e imbatível. A filosofia estoica nos convida a viver com intenção, a separar o que depende de nós daquilo que está fora do nosso controle. E entre essas escolhas, há uma que transforma tudo. Escolher o silêncio como resposta, não para fugir, mas para ensinar. Neste texto, você descobrirá 14 chaves estoicas que mostram como o silêncio pode se tornar sua maior arma de sabedoria, respeito e liberdade interior. Prepare-se para caminhar por dentro. Porque às vezes, o que muda o mundo é aquilo que não precisa ser dito. Chega um momento na vida em que não é mais necessário vencer debates, nem explicar tudo, nem correr atrás de quem não sabe o valor que você carrega. Depois dos 50, aprendemos, muitas vezes com dor, que nem toda luta merece ser travada, que o silêncio, longe de ser vazio, pode ser a mais plena das respostas, e que a paz de espírito é um bem precioso demais para ser desperdiçado com quem não sabe escutar. Quantas vezes você já tentou ser ouvido? Em casa, no trabalho, nas relações. Quantas vezes se esforçou para fazer valer a sua presença, suas ideias, seu cuidado? E quantas dessas vezes se sentiu ignorado, como se falasse para paredes? A verdade é que, com o tempo, a maturidade traz algo que os jovens ainda não compreendem: a serenidade de escolher o que vale a pena. E o silêncio, aquele silêncio calmo, intencional, passa a ser o seu refúgio, a sua força, a sua declaração de independência. Não é sobre desistir. É sobre não se desgastar. A sabedoria estoica nos ensina que só temos controle sobre nossas ações e reações, nunca sobre o que o outro pensa, sente ou diz. Então, por que gastar energia tentando mudar o que nunca esteve nas suas mãos? Neste texto, você vai descobrir como o silêncio pode ser seu aliado mais fiel. Não para se esconder, mas para se posicionar. Não para ser passivo, mas para ser sábio. Você vai ver que, muitas vezes, é no momento em que você escolhe não reagir, que o outro começa a perceber o que perdeu. E que o respeito, aquele verdadeiro, nasce não da insistência, mas da presença firme de quem não precisa se explicar. Seja bem-vindo à força tranquila de quem já viveu o suficiente para saber que o silêncio, às vezes, fala mais alto do que qualquer palavra. Chave 1. O silêncio desarma o indiferente. O que você faz quando alguém te ignora na sua frente? Quando suas palavras caem no vazio e sua presença parece invisível? A maioria reage com raiva. Argumenta, eleva o tom, luta para ser notada. Mas e se a resposta mais poderosa não estivesse na reação, e sim na ausência dela? Os estoicos sabiam disso. Para eles, o silêncio não era covardia, era estratégia. Um tipo de força que confunde, que desloca, que desarma o outro. Quando alguém te trata com indiferença, espera que você se desespere, que se justifique, que peça atenção. Esse jogo, tão velho quanto a convivência humana, se alimenta da sua reação. Mas quando você não dá o que esperam, algo muda. Imagine uma situação, uma reunião de trabalho. Você apresenta uma ideia e é ignorado. Ninguém responde, ninguém olha. O impulso natural seria insistir, tentar justificar seu ponto. Mas, e se, ao invés disso, você simplesmente ficasse em silêncio, respirasse fundo e deixasse o vazio falar por si? Esse silêncio intencional causa um efeito curioso. Ele incomoda mais do que 1000 palavras. Por quê? Porque ele quebra o padrão. Ele tira o controle das mãos de quem achava que tinha o poder. O silêncio, nesse contexto,
É como um espelho. Ele devolve ao outro o próprio desprezo. E mais do que isso, mostra que você não precisa da validação alheia para continuar inteiro. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia: não reaja a quem não te vê. A opinião dele não define quem você é. E isso é libertador. Porque quando você para de tentar provar seu valor, começa a vivê-lo de forma silenciosa e poderosa. Lembre-se, o indiferente só tem força quando você dá importância ao desprezo dele. Mas quando você escolhe o silêncio com dignidade, é ele quem começa a se questionar. Na próxima vez em que você sentir vontade de se justificar para alguém que não te valoriza, pare, respire e deixe que o silêncio diga o que palavras não conseguem. Chave 2. A dignidade silenciosa não se mendiga. Há um tipo de dor que não grita, mas pesa, a de sentir que seu valor depende do olhar dos outros. Como se suas conquistas, sua história e sua essência só existissem quando alguém as reconhece. Mas chega um momento, especialmente depois de tantos anos vividos, em que você começa a perceber: a dignidade não se implora, ela se carrega em silêncio. Quantas vezes você já tentou ser visto por quem só olhava para si mesmo? Quantas vezes buscou aprovação em palavras que nunca chegaram? A cada tentativa frustrada, algo dentro de você parecia encolher. Mas o estoicismo nos lembra: o seu valor não está nos olhos de ninguém. Ele vive em você, mesmo quando ninguém o nota. Marco Aurélio, imperador e filósofo, disse uma vez: não busque ser visto. Seja suficiente para si. Essa é uma das frases mais libertadoras da vida adulta. Ela nos ensina que o brilho verdadeiro não precisa de holofotes, ele nasce da consciência tranquila, da coerência com seus princípios. A dignidade silenciosa é aquela que não precisa se explicar. Ela não levanta a voz, mas se impõe com firmeza. Não é arrogante. É inteira. É você caminhando de cabeça erguida, mesmo quando ninguém aplaude. E sabe o que é mais curioso? Quando você para de buscar reconhecimento, ele começa a aparecer. Quando você vive sua verdade com serenidade, o mundo começa a notar. Não porque você gritou, mas porque sua presença fala por si. Pense em alguém que, apesar de tudo, continua firme. Que não precisa responder às provocações, que segue com elegância, mesmo sendo subestimado. Essa pessoa, talvez sem saber, inspira. Porque dignidade é isso: inspirar sem tentar. Na próxima vez que você sentir vontade de se justificar, de provar algo a alguém que não reconhece seu valor, lembre-se: sua dignidade não está em jogo, está segura dentro de você. Respire, sorria por dentro e siga em frente. Porque quem sabe quem é, não precisa se explicar. Chave 3. A ausência revela o valor. Às vezes, o que falta é o que mais pesa. Você já percebeu isso? Que enquanto você está sempre presente, disponível, atencioso, muitos nem notam. Mas basta você se afastar, em silêncio, sem alarde, e o mundo começa a sentir a sua falta. É a ausência que revela o valor. Durante boa parte da vida, acreditamos que o amor, o respeito, a admiração se conquistam pela presença constante. Damos, damos e damos, esperando que, em algum momento, o outro perceba. Mas o estoicismo nos mostra um caminho diferente. Às vezes, o verdadeiro reconhecimento só acontece quando você para de insistir. Não é sobre manipular, é sobre proteger a sua paz. Você não precisa sumir do mundo, mas pode, e deve, desaparecer de onde não é visto. Retirar-se com leveza, com dignidade, sem discursos dramáticos. Apenas ir, e deixar que o silêncio fale. Essa ausência não é castigo. É clareza. É você dizendo, sem dizer, que merece mais, que sua presença tem valor, e que não será mais entregue a quem não sabe cuidar. Quer um exemplo? Pense em alguém que você sempre ajudou, que só te procurava quando precisava. E um dia, você decidiu parar. Não houve briga, apenas silêncio. Passaram-se dias, talvez semanas, então veio a mensagem: está tudo bem? Senti sua falta.
Essa frase simples diz tudo. A ausência falou. O filósofo estoico Epicteto dizia: você não controla os outros, mas pode controlar onde coloca sua energia. E retirar-se é exatamente isso. Colocar sua energia onde há troca, onde há cuidado, onde há verdade. Na próxima vez que você se sentir esgotado por estar em um lugar onde não é valorizado, tente algo novo. Não se explique. Não se desgaste. Apenas se afaste. Por um dia. Por uma semana. Observe. Você vai se surpreender com o que o silêncio da sua ausência pode ensinar. Porque, no fim, quem te conhece de verdade, vai sentir quando você não estiver mais lá. Chave 4. O autocontrole é a verdadeira força. Você já sentiu aquele impulso de responder na hora? A raiva subindo, o coração acelerado, as mãos querendo agir, a voz querendo sair? Todos nós já passamos por isso. Especialmente quando alguém nos provoca, nos critica ou simplesmente nos desrespeita. Parece que, se não reagirmos, perdemos. Será? Os estoicos pensavam diferente. Para eles, a força verdadeira não está em dominar o outro, está em dominar a si mesmo. Autocontrole não é fraqueza. É coragem refinada. É você ter todo o motivo para explodir e escolher respirar. É você poder gritar e decidir calar. É você escolher a paz, não porque é fácil, mas porque é mais inteligente. Sêneca, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia: aquele que se domina é mais forte do que aquele que domina uma cidade. E isso se torna ainda mais verdadeiro com o passar dos anos. Porque depois dos 50, aprendemos que poupar energia vale mais do que ter razão. Quando você escolhe não reagir, algo poderoso acontece, você muda o jogo. A pessoa que esperava seu confronto perde o controle. O ambiente que estava tenso se esvazia. E você, no centro do caos, segue sereno. Quer ver como funciona? Da próxima vez que alguém fizer um comentário injusto, conte até 5. Respire. Não diga nada. Apenas observe. A mágica acontece nesse intervalo. Seu silêncio é um escudo. Sua calma é sua força. E com o tempo, o autocontrole vira hábito. Um músculo que se fortalece a cada escolha. Você deixa de ser refém do impulso e passa a ser dono da sua paz. Não se trata de engolir tudo, mas de saber o que vale sua resposta. Porque reagir a tudo é sinal de fraqueza. Escolher a sua batalha, isso sim é sabedoria. Na maturidade, descobrimos que o respeito mais profundo vem da calma de quem sabe quem é. E que a verdadeira força é manter a paz mesmo quando o mundo tenta te tirar do eixo. Chave 5. A ausência pesa mais que 1000 palavras. Às vezes, o maior impacto que você pode causar é simplesmente não estar mais lá. Sem brigas, sem explicações, sem última palavra. Apenas a decisão silenciosa de se retirar. A ausência, quando é calma e consciente, pesa mais do que qualquer discurso. Ela carrega consigo uma mensagem que não precisa ser dita. Eu cansei de insistir. Durante muito tempo, talvez você tenha tentado manter laços, sustentar relações, segurar conversas que já não diziam nada. Você se fazia presente, se doava, se colocava à disposição. Mas quando você para, algo muda. O silêncio da sua ausência começa a ecoar. E aqueles que sempre contaram com sua presença como se fosse garantida, de repente, sentem o vazio que você deixou. É nesse momento que muitos percebem, tarde demais, o quanto você fazia falta. Pense em alguém que só te procurava quando precisava, que não respondia quando você falava, que te tratava como se você fosse invisível. Agora imagine que, sem aviso, você simplesmente parou de estar ali. Um dia, 2, uma semana. Nenhuma resposta. Nenhuma cobrança. Só silêncio. É quase inevitável. Ou essa pessoa sente sua falta, ou você entende que ela nunca te valorizou de verdade. Em ambos os casos, você ganha clareza. O estoicismo nos ensina que o controle está nas nossas mãos, não nas dos outros. Retirar-se não é fraqueza, é sabedoria.
É proteger sua energia de ambientes e pessoas que não sabem o valor que você carrega. Marco Aurélio dizia: dê seu tempo apenas a quem merece. E isso vale ouro. Porque o tempo, depois dos 50, é ainda mais precioso. E você não precisa mais gastá-lo onde não há troca. Na próxima vez em que você sentir que está se desgastando por quem não te escuta, experimente o poder da ausência. Não para ferir, mas para se libertar. Para deixar claro que sua presença tem valor, e que ela não estará mais disponível a qualquer custo. Porque há silêncios que não são vazios. São lições. Chave 6. A indiferença confunde o arrogante. O arrogante não teme o confronto. Ele se alimenta dele. Ele espera que você responda, que discuta, que se justifique. Porque, no fundo, ele precisa da sua reação para se sentir superior. Mas o que acontece quando você simplesmente não reage? A indiferença desestabiliza, porque ela foge do roteiro que o arrogante conhece. Quantas vezes, ao longo da vida, você enfrentou alguém que te olhava de cima, que falava como se tivesse razão em tudo, como se você fosse sempre inferior? Pessoas assim não esperam silêncio. Esperam resistência. Esperam briga. Mas quando você responde com serenidade, ou melhor, com nenhum tipo de resposta, algo dentro delas vacila. O estoicismo nos lembra: não precisamos lutar todas as batalhas. Algumas se vencem com um simples "não vou participar disso". E nada confunde mais quem se acha no controle do que perder o palco sem aviso. Pense em alguém do seu passado. Um chefe, um familiar, talvez um colega. Sempre altivo, sempre crítico. Até que um dia, você decidiu parar de justificar, parar de tentar convencer. Você apenas seguiu o seu caminho, sem explicação. E pela primeira vez, ele ou ela se calou. A indiferença, nesse contexto, é uma força silenciosa. Não é vingança, é dignidade. É dizer: eu não estou mais disponível para esse jogo. Marco Aurélio escreveu: não desperdice sua energia com quem não te vê. E essa é uma lição valiosa, porque quanto mais você tenta se provar para alguém arrogante, mais combustível você dá para o ego dele. Mas quando você se recolhe, o castelo desmorona. Na próxima vez que alguém tentar te diminuir com palavras, atitudes ou silêncios carregados de desprezo, escolha a calma. Escolha o silêncio. Escolha a indiferença. Não porque você é fraco, mas porque você é livre. Livre do jogo, da provocação, da necessidade de agradar. Porque nada perturba mais o arrogante do que perceber que ele não tem mais poder sobre você. Chave 7. Sua paz é sua fortaleza inquebrantável. O que sobra de você quando tudo ao redor desaba? Quando as críticas vêm, os julgamentos pesam, as palavras ferem. O que permanece em pé dentro de você? A resposta está na sua paz. Uma paz construída com o tempo, fortalecida pelas cicatrizes, protegida por escolhas silenciosas. Você já notou como, depois de uma certa idade, o barulho dos outros começa a perder importância? As opiniões alheias, que antes doíam tanto, passam a soar distantes. Porque algo dentro de você mudou. Cresceu, endureceu e, ao mesmo tempo, suavizou. Essa é a fortaleza da maturidade. O estoicismo nos ensina que nada externo pode tirar sua paz, a menos que você permita. Que as tempestades da vida só entram se você abrir a porta. E que o silêncio escolhido pode ser seu maior escudo. Epicteto, que conheceu o sofrimento de perto, disse: nada fora de você pode perturbar sua alma, se você não permitir. Isso é mais do que filosofia. É sobrevivência emocional. Imagine-se como um rio calmo, mesmo quando as margens estão agitadas. As vozes se levantam, os ventos sopram, mas você segue, firme. Não porque não sente, mas porque escolhe o que vale sua energia. Sua paz é seu bem mais precioso. E protegê-la é um ato de amor próprio, de maturidade, de sabedoria. Na próxima vez em que alguém tentar te tirar do centro, com palavras rudes, com julgamentos vazios,
com provocações disfarçadas, escolha o silêncio. Respire. E lembre-se, você não precisa provar nada a ninguém. A sua paz, quando bem cultivada, não se quebra. E é justamente essa serenidade que inspira os outros. Porque há algo profundamente poderoso em quem não se abala facilmente. E se hoje você se pergunta o que é ter força, lembre-se, força não é gritar mais alto. É manter-se inteiro, mesmo quando o mundo tenta te despedaçar. Sua paz é sua fortaleza. Cuide dela, proteja, honre, porque ela é o que te mantém de pé, mesmo em meio ao caos. Chave 8. O silêncio ensina mais que 1000 explicações. Você já tentou explicar algo tantas vezes que se cansou da própria voz. Já se pegou repetindo os mesmos argumentos para alguém que nunca quis entender, apenas te vencer pela insistência. Há uma hora em que a explicação perde o sentido, e o silêncio se torna a resposta mais sábia. O estoicismo nos mostra que há lições que as palavras não conseguem ensinar, porque quem não quer ouvir, nunca escutará, mesmo que você fale com o coração aberto. Mas quando você se cala, algo diferente acontece. O silêncio é um espelho. Ele obriga o outro a olhar para si mesmo, a lidar com o vazio que você deixou, a refletir sem distrações. É como quando um pai ou mãe, depois de anos tentando orientar um filho rebelde, decide parar de insistir. Não por falta de amor, mas por sabedoria. E, de repente, é justamente essa ausência de palavras que começa a ecoar com mais força na mente do outro. Sêneca dizia: o tempo revela o que as palavras não conseguem. E o silêncio é o espaço onde o tempo age, onde a maturidade floresce, onde o aprendizado real acontece. Não se trata de virar as costas, mas de parar de forçar. Porque todo ensinamento verdadeiro precisa de espaço para ser absorvido. E às vezes, o silêncio é o solo fértil para isso. Pense agora em alguma relação desgastada em sua vida. Alguém com quem você sempre tentava consertar tudo, explicar tudo, manter tudo. E se você deixasse de tentar, não como punição, mas como forma de libertar a si mesmo e ao outro? Na vida adulta, aprendemos que não precisamos convencer ninguém do nosso valor. Basta vivê-lo, em silêncio, com presença, com dignidade. Na próxima vez em que você se sentir tentado a explicar mais uma vez, escolha a pausa. Escolha respirar. Escolha não dizer. Porque há mensagens que só o silêncio consegue entregar. Chave 9. Soltar é vencer. Quantas vezes, na vida, você segurou algo que já não fazia mais sentido? Uma relação que te esgotava. Um cargo que te adoecia. Uma mágoa antiga que ocupava espaço demais dentro de você. Segurar parece nobre, persistente, forte, mas nem sempre é. Há uma sabedoria silenciosa no ato de soltar. E ela não é rendição, é libertação. O estoicismo nos ensina que não temos controle sobre tudo. E que insistir em manter o que não depende de nós é como remar contra uma maré que não vai mudar. O resultado? Cansaço, frustração, perda de tempo e de paz. Marco Aurélio dizia: solte o que não pode controlar e viva. Essa frase, simples e direta, carrega um alívio que só quem viveu muito entende. Porque depois de tantas tentativas, aprendemos. Há batalhas que se vencem ao recuar. Há vitórias que só chegam quando abrimos mão. Pense em alguém que se foi. Ou em um plano que não deu certo. Por quanto tempo você se culpou? Por quanto tempo carregou o peso de algo que não dependia só de você? Agora imagine como seria se, neste exato momento, você soltasse. Não com raiva, mas com paz. Soltar não significa esquecer, nem negar. Significa apenas reconhecer que já deu, que o ciclo se fechou, que o que vem agora precisa de espaço, e você só pode recebê-lo com as mãos livres. Na maturidade, aprendemos que soltar é uma escolha de quem quer viver melhor. É você dizendo: isso já não me serve mais. E, com isso, abrindo caminho para o novo. Na próxima vez em que algo te prender, te pesar, te tirar do eixo, pergunte a si mesmo: isso ainda me pertence? Se a resposta for não, respire fundo e solte, porque às vezes, o maior passo em direção à paz é deixar ir.
Chave 10. Seu silêncio vale mais que o desprezo alheio. O desprezo dói. Não por causa das palavras ditas, mas, muitas vezes, pelo silêncio que machuca mais do que qualquer som. Pela frieza. Pela ausência de reconhecimento. Pela sensação de invisibilidade. Você já sentiu isso? Talvez de um amigo que se afastou sem explicação. De um familiar que sempre te julgou em silêncio. De alguém que, mesmo perto, nunca te enxergou de verdade. O impulso natural é reagir. Mostrar que está ali. Dizer, ei, eu mereço ser visto. Mas o estoicismo nos convida a algo diferente. E muito mais poderoso. Ficar em silêncio. Não um silêncio de resignação, mas um silêncio que carrega valor, dignidade, força. Porque quando você responde ao desprezo com silêncio, está dizendo, sem dizer, que não precisa da validação de quem não sabe reconhecer. Está afirmando, com presença serena, que seu valor não diminui por não ser notado. Epicteto dizia, a ausência é uma resposta. E que resposta poderosa ela é! Pense em alguém que te tratou com frieza, que ignorou seus gestos, sua presença, sua história. E, ao invés de implorar atenção, você escolheu se afastar. Não houve escândalo, apenas uma retirada silenciosa. Dias depois, essa pessoa talvez tenha percebido. Ou não, mas você sentiu a leveza de não mais carregar o peso da expectativa. O silêncio, nesse caso, vale mais do que qualquer justificativa. Porque ele é livre de orgulho, livre de disputa. Ele apenas é. E é justamente por isso que pesa tanto. Na próxima vez que alguém te desprezar, com palavras, atitudes ou omissões, escolha o caminho estoico. Fique em silêncio. Não como quem se cala por fraqueza, mas como quem não precisa mais se provar. Porque o desprezo do outro não tem o poder de apagar a luz que você carrega. Mas seu silêncio pode iluminar o que realmente importa, sua paz. Chave 11. A dignidade silenciosa inspira respeito. Nem sempre o respeito vem do que você fala. Na verdade, muitas vezes, ele nasce justamente do que você escolhe não dizer. Da sua postura, da sua serenidade, da sua capacidade de permanecer firme, mesmo em silêncio. A dignidade silenciosa tem uma força difícil de descrever, mas impossível de ignorar. É aquela presença que não exige, não força, não grita. Ela apenas existe. E, por existir de forma tão íntegra, impõe respeito. Você já conheceu alguém assim? Alguém que, mesmo sendo alvo de críticas, nunca se rebaixou. Que, diante de fofocas, manteve a cabeça erguida. Que preferiu o silêncio à disputa. Com isso, se fez admirado. Essa é a essência do estoicismo. Não se deixar levar pelo barulho alheio. Não se apequenar tentando se defender de ataques vazios. Mas seguir, com convicção e elegância, fiel a si mesmo. Sêneca dizia, a sabedoria está em saber quando calar. E quem vive muito, aprende que nem toda acusação merece resposta, nem toda crítica merece atenção. A maturidade nos ensina que gastar energia se explicando o tempo todo é se colocar num lugar de dependência. E que, ao contrário, quando você permanece em silêncio, confiante na sua verdade, sua postura fala por você. Pense em Clara, uma mulher que enfrentou anos de boatos no trabalho. Poderia ter se defendido, poderia ter brigado, mas escolheu o silêncio. Continuou fazendo seu trabalho com excelência. E com o tempo, os boatos se calaram. E ela ficou. Porque a dignidade não precisa de palco. Ela brilha por si. Na próxima vez que alguém questionar quem você é, com insinuações, com desconfiança, com julgamentos, não corra para justificar. Respire. Lembre-se de quem você é. E fique firme. Seu silêncio, sustentado pela verdade que você carrega, valerá mais do que 1000 palavras. E, cedo ou tarde, será respeitado. Porque a dignidade não se explica. Ela se vive. Chave 12. O estoico transforma com calma. Nem sempre é a força que muda o mundo. Às vezes, é a calma. Em um mundo acelerado, cheio de ruídos, egos inflamados e reações impulsivas, manter a serenidade parece estranho.
E é exatamente por isso que ela tem tanto poder. A calma desconcerta, desarma e, mais do que tudo, transforma. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro domínio começa dentro de nós. Que o controle não está em controlar o outro, mas em manter a clareza diante do caos. Você já viveu uma situação em que todos à sua volta estavam nervosos, agitados, perdidos, e bastou uma pessoa calma para mudar o ambiente? Essa pessoa não precisou dar ordens, nem elevar a voz. Ela apenas estava presente, tranquila, firme, consciente. E, só por estar assim, inspirou os outros a se reorganizarem. Essa é a força do estoico. Ser o farol em meio à tempestade. Não para apagar o caos, mas para não ser engolido por ele. Com isso, mostrar um caminho diferente. Marco Aurélio escreveu: seja como a rocha contra a qual as ondas batem, ela permanece firme, enquanto a espuma se desfaz. Essa é uma imagem que diz tudo. A rocha não briga com o mar. Ela apenas se mantém. Na maturidade, entendemos que a verdadeira influência vem do exemplo, não da imposição. Vem da energia que você transmite, da presença que você cultiva. Pense em Tomás, um líder comum. Seu ambiente de trabalho era tenso, cheio de conflitos. Mas ele não gritou, não confrontou, apenas escolheu a calma. Em cada reunião, em cada desafio, ele respirava antes de responder. Observava e falava o necessário, e só quando valia a pena. Com o tempo, seu time começou a imitá-lo. O clima mudou. As pessoas passaram a se ouvir mais. Porque a calma contagia. Na próxima vez que o mundo ao seu redor parecer fora de controle, pergunte a si mesmo: o que posso controlar aqui? E comece por você. Pela sua voz. Pela sua respiração. Pela sua resposta. O estoico transforma com calma. E essa transformação é profunda. Porque começa onde tudo muda, dentro de você. Chave 13. Seu silêncio é seu legado. No fim das contas, o que ficará de você? Não os títulos, nem os argumentos que venceu, muito menos as explicações que deu tantas vezes. O que permanece é o que você viveu em silêncio. Seu silêncio é o espaço onde mora sua verdade, onde você enfrentou dores sem alarde, onde suportou perdas com dignidade, onde escolheu não revidar, mesmo podendo, onde manteve a calma, mesmo tendo todos os motivos para perder. Isso, e não as palavras, é o que o tempo respeita. Epicteto dizia: a liberdade é não depender de nada nem de ninguém. E essa liberdade nasce quando você para de querer provar quem é, e apenas vive, em paz com sua própria consciência. Depois de certa idade, percebemos que o mundo não precisa que gritemos nossa história. Precisa que vivamos com coerência, com leveza, com presença. E isso se constrói no silêncio das atitudes. Pense em alguém que te marcou, não por falar muito, mas por ser. Talvez um avô, uma professora, um amigo silencioso. O legado dessas pessoas não está em frases feitas. Está na forma como lidaram com a vida. E com você não será diferente. O que seus filhos lembrarão de você? O que seus amigos sentirão ao pensar no seu nome? O que seu silêncio dirá quando você não estiver mais presente? Seu legado não está no que você diz. Está no que você sustenta. Está na paz que você constrói e transmite. No respeito que inspira. Na serenidade que permanece mesmo quando tudo à volta muda. Na próxima vez que você se perguntar se deveria reagir, justificar, brigar, pergunte: é isso que quero deixar como lembrança? Se a resposta for não, sorria. E fique em silêncio. Porque o mundo pode até esquecer o que você falou, mas jamais esquecerá como você viveu. E viver em paz é a melhor herança que se pode deixar. Chave 14. Viver com menos palavras, mais essência. Chega uma fase da vida em que tudo que queremos é leveza. Menos ruídos. Menos correria. Menos necessidade de provar qualquer coisa. E mais essência. Depois dos 50, as prioridades mudam.
As batalhas já não nos interessam como antes. As explicações perdem sentido. O que passa a importar de verdade é viver com coerência, presença e tranquilidade. E, nesse novo tempo, aprendemos que o excesso de palavras muitas vezes esconde o que mais importa. Que, ao falar menos, sentimos mais. Observamos mais. Percebemos nuances que antes nos escapavam no meio da pressa. O estoicismo nos ensina justamente isso. Cultivar a presença interior. Estar inteiro em cada gesto. E compreender que não é no volume da fala que mora a força. É na qualidade do silêncio. Fale pouco. Viva muito. Epicteto resumiu assim a sabedoria de uma vida plena. Viver com mais essência é escolher, a cada dia, o que vale sua energia. É silenciar não só a boca, mas também os pensamentos que te puxam para o passado ou para a ansiedade do futuro. É se ancorar no agora, com serenidade. Pense em como sua rotina poderia mudar se você falasse menos e sentisse mais. Se escutasse mais. Se respirasse antes de responder. Se abrisse espaço entre o estímulo e a reação. Viver com menos palavras não é isolar-se. É priorizar o essencial. É deixar que suas atitudes falem por você. Que sua calma inspire. Que sua escolha pelo silêncio diga: eu estou em paz, e não preciso gritar isso para o mundo. Na próxima vez em que sentir vontade de explicar, de convencer, de ocupar o espaço com palavras, experimente a pausa. Um olhar calmo. Um gesto gentil. Um silêncio inteiro. Porque, com o tempo, você perceberá. É no que não se fala que a alma mais se expressa. E quando a essência transborda, o silêncio é mais que suficiente. Chegamos ao fim dessa jornada. Ou melhor, ao começo de uma nova forma de viver. Ao longo dessas 14 chaves, você descobriu que o silêncio não é ausência. É presença, que não é passividade. É poder, que não é fraqueza. É autocontrole, dignidade, clareza. Você viu que, depois dos 50, as batalhas mudam. Que nem todo confronto precisa de resposta. Que sua paz interior é um território sagrado. E que o mundo só entra se você permitir. Viu também que a ausência pode ensinar mais do que 1000 palavras. Que o desprezo alheio não apaga seu valor. Que sua calma transforma. E que seu silêncio pode ser seu maior legado. Não se trata de virar alguém distante, frio ou indiferente. Pelo contrário, trata-se de viver com mais consciência, mais inteireza, mais verdade. E, principalmente, com menos desperdício de energia. A vida, nessa fase, já te mostrou o que vale a pena. E agora, você tem a chance de viver com mais leveza, com mais presença, com mais essência. Quantas vezes você já desejou ter falado menos e sentido mais? Quantas discussões poderia ter evitado? Quantas vezes uma pausa teria te poupado? Pois bem, o que passou, passou. Mas daqui em diante, você pode escolher diferente. Respire. Observe. Escolha o silêncio, quando ele for o melhor caminho. Porque cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, você planta paz dentro de si. E cada vez que planta paz, colhe respeito, colhe clareza, colhe liberdade. Você não precisa provar nada a ninguém. Seu valor não depende da aprovação de ninguém. E seu silêncio é prova de que você aprendeu isso na melhor escola, a vida. Se essa leitura tocou algo dentro de você, se você se reconheceu em cada chave, então leve isso com você. Coloque em prática. Não tudo de uma vez. Mas comece por uma situação, um momento, uma escolha silenciosa. E sinta a diferença. E se quiser ir mais fundo, compartilhe este texto com alguém que também precise reencontrar sua força tranquila. Um amigo, um filho, um parceiro, alguém que precise lembrar que o silêncio pode curar, proteger e transformar. Porque juntos, mesmo em silêncio, podemos criar uma vida mais serena, mais verdadeira, mais leve. E lembre-se, você não precisa gritar para ser ouvido. Quando a presença, até o silêncio deixa marcas.